Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Carlos e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma apresentação de um pequeno projeto feito na plataforma ServiceNow, né? Então, o que consiste esse projeto? Vou abrir o documento aqui para mostrar para vocês. É basicamente um homework, né, proposto pelo curso Now Pro. E o homework, na verdade, são dois, né? O que consiste são dois exercícios para que a gente consiga fixar melhor aí os conhecimentos dentro da plataforma. Então, o primeiro exercício consiste em criar um workspace para visualização de incidentes e o segundo para atuação em incidentes, beleza? Então, vamos aqui focar no primeiro e depois, assim que apresentar o primeiro, a gente foca no segundo. Então, primeiro, como um gerente da empresa, quero poder visualizar o andamento dos incidentes. Então, quais são os critérios de aceite? O gerente deverá visualizar todos os incidentes, incidentes abertos, incidentes concluídos. Beleza? Um gerente deverá visualizar os gráficos mostrando os status dos incidentes e mostrando prioridade também dos incidentes. Né? Então, percebam aí que tem, na verdade, são basicamente cinco gráficos, né? Três mostrando quantidade e dois ali gráficos que a gente vai ver que a gente pode utilizar alguns formatos, né? Como pizza, barra, etc. E o último critério ali, o gerente poderá filtrar seus incidentes, né, em gráficos pelo grupo, né, que é o grupo responsável pelo atendimento do incidente. Então ele vai ter uma lista lá e vai mostrar todos os grupos, ele seleciona e aí os incidentes são filtrados, beleza? Então, quais objetos, né, o workspace ele deve conter? Né? Vamos lá. Primeiro, um banner do Now Pro, né? O banner foi disponibilizado no grupo, né, para que a gente possa usar, né, nesses exercícios aqui. O segundo objeto, né, na verdade, são três single scores, né, são gráficos que vai mostrar quantidades ali, né, de incidentes abertos e concluídos. Dois gráficos, né, que são os gráficos de incidentes por status e de incidente por prioridades. Uma lista mostrando todos os incidentes, então vai ter logo abaixo vai ter uma lista. O filtro, né, que é o filtro por grupo, e ali um highlighted value, né, no campo state. Então, o que vai acontecer? Né? O campo state ele tem alguns valores pré-definidos e para cada valor ele vai mostrar, né, uma corzinha ali conforme a regra demonstrada aqui, beleza? Então, esse é o critério de aceite, esse é o primeiro exercício. Então, vamos lá para a demonstração do exercício. Nós vamos abrir aqui. Beleza. Aqui está a minha plataforma. E aqui estão os dois workspaces criados, né? Que eu estou aqui no App Engine Studio. E aqui estão meus dois workspaces, né? Então vamos focar aqui no primeiro, vamos fazer a demonstração deles, depois a gente volta para o documento, faz a leitura do segundo homework e depois a gente volta aqui no ServiceNow para mostrar para vocês, beleza? Então aqui a gente tem o workspace criado, né? Eu criei o workspace, sempre quando a gente cria um workspace, ele já cria nessas páginas por padrão para nós. Então eu vou focar aqui só na home, na página home, né, que é a página principal, e a página que eu fiz todas as alterações de acordo com o critério que foi solicitado. Então aqui eu clico em home. Beleza? Então aqui ele abre no iBuilder para a gente, e aí a gente consegue fazer toda a construção aqui. Né? Então eu fiz todo o desenvolvimento, né, da página, e aí eu vou dar um preview, vou abrir o URL, para ficar maior, né, para a gente conseguir visualizar melhor aqui. Então, o primeiro critério ali, a gente já pode ver que é o banner, né? O banner ele foi disponibilizado para nós, então a gente inseriu um banner. Aqui vocês podem ver que são os grupos, né? Então, é aquele filtro por grupo, né? Então, aqui tem todos os grupos. E aí, a partir do momento que a gente seleciona o grupo, né? Os gráficos, né? Eles serão filtrados, a gente vai ver isso logo em seguida, né? A gente tem aqui os três single scores, né? Se você ver todos os incidentes abertos e encerrados, né? Separado assim dessa forma. E aqui os dois gráficos, né? Que aí eu escolhi o de pizza mesmo, né? Para agrupar incidentes por status, né? Então percebo aqui que ele tem um gráfico de pizza. E aqui, se você colocar o mouse em cima, aqui você consegue ver, né? Qual que é o status, né? O valor e a porcentagem de incidentes. E aqui do lado eu peguei um gráfico de barras, né? Onde eu consigo ver os incidentes por prioridade, beleza?
e logo abaixo a gente está a nossa lista, né? Então a lista ela tem todos os incidentes e suas respectivas colunas, né? Então a gente tem aqui o número do incidente, né? Quem é a prioridade, o status, etc. Né? E aqui eu fiz só para poder consolidar também o conhecimento, né? Isso a gente vai ver no próximo também, né? No próximo exercício, é o fato da gente conseguir clicar, por exemplo, em todos os incidentes, a gente ser levado para a página, né? Para uma lista, né? Que é uma página que já foi disponibilizada aí no momento que a gente cria o Workspace, que é o Simple List. E aqui ele já vem filtrado, né? Como eu cliquei em todos, né? Então a gente não vai enxergar. Mas, por exemplo, vou pegar aqui incidentes encerrados. Então, se eu clico aqui, né, vai me mostrar só incidentes que foram encerrados. Beleza? Então, isso aí não foi solicitado nesse exercício, mas para consolidar o conhecimento, né, foi uma coisa que foi passada, né, no curso. Então, é uma coisa que eu usei para consolidar. E, por fim, a gente vai ver aqui a questão do critério de aceite referente ao filtro, né? Então, por exemplo, vou filtrar pelo grupo Service Desk. Então, aqui, se eu clicar em Service Desk, rolar um pouquinho e dar um apply, ele já aplica o filtro para mim automaticamente em todos os gráficos, né? Então, você percebe que os números diminuíram. Se eu clicar, por exemplo, aqui nos abertos, né? Ele, além do gráfico, né, que mostra os incidentes que são abertos, né, que incidentes estão on hold, né, in progress, né, são incidentes abertos, e além disso ele já aplica o filtro para mim, né, do grupo referente ao Service Desk, né, então isso é muito bacana, é muito tranquilo de fazer, né, se você fosse desenvolver, né, do zero isso aqui, acho que a plataforma ela te permite fazer muita coisa interessante sem ter que programar muito, beleza? Então é isso. Esse é o primeiro workspace, esse é o primeiro exercício, né, que foi proposto. E agora a gente vai para o segundo, beleza? Então vou fechar aqui. E aqui está o segundo, mas eu vou abrir aqui o documento para a gente ler e poder entender o que foi pedido, beleza? Então aqui está o workspace para atuação de incidentes, né? Como gerente de empresa, quero poder visualizar o andamento dos incidentes e como funcionário da empresa, quero poder abrir incidentes para atuar, né? Então, percebam-se aí que tem como se fosse dois perfis, né? O perfil de gerente e o perfil de funcionário, que eu chamei aqui de analista. Então, a gente vai ter o gerente, manager, né? E o funcionário que eu chamei de analista, beleza? Então, quais são os critérios de aceite? Primeiro, o gerente deverá visualizar uma página com incidentes vinculados aos seus grupos, um gráfico mostrando os estados dos incidentes e uma lista com todos os incidentes com possibilidade de adicionar novos, né? Então, o que isso quer dizer? Perceba-se que, comparado ao primeiro exercício, esse ele vai conter só dois gráficos, né? Total de incidentes ali vinculados aos seus grupos, bem como o gráfico mostrando os estados dos incidentes e a lista ali normal, beleza? O funcionário, né, que eu chamei de analista aqui, deverá visualizar a mesma página, porém deverá visualizar incidentes vinculados a si mesmo, então ele só pode visualizar, né, seus incidentes, né, incidentes que ele está atendendo, um gráfico mostrando as prioridades dos incidentes, né? Perceba só que o gerente ele vai ver os incidentes por status e o analista vai ver os incidentes por prioridade, né? E a lista, porém, a lista tem um detalhe: a lista não vai exibir a opção de criar um novo incidente, né? Então, no manager ele vai possibilitar, para o analista, né, o funcionário não vai possibilitar, né? Gerente e funcionário deverão conseguir fazer o drill down dos componentes, que é aquilo, né? Você clica no componente, ele abre uma página, né? E aí a gente vai ver tudo isso certinho, né? Então você vai clicar lá nos seus incidentes, ele já vai abrir a lista, né? Com seus incidentes, né? Você vai clicar nos gráficos lá, a gente vai ver que vai aplicar o filtro conforme ali o grupo, né? O agrupamento. E também a gente vai clicar no item da lista, né? No incidente, ele vai abrir um form para a gente, né? Só para a gente visualizar o formulário. E ambos devem conseguir mudar o status do incidente para em atendimento através de um botão, né? Esse botão ele vai estar disponível no formulário, né? Que a gente vai ver. Esse formulário é quando você clicar em um incidente da lista, ele vai direcionar para o formulário
e aí nesse formulário você vai conseguir colocar em atendimento. Beleza? Então, o que o Workspace deve conter em termos de objeto? Né? Ele vai conter o banner, né, o nosso banner, 2 single scores. Perceba que ele vai ter 2 single scores, mas vai ser um para cada. Né? Então, o gerente vai ver todos, e enquanto o funcionário vai ver somente os seus incidentes. 2 gráficos, né? Apesar de 2 gráficos, o gerente vai ver de status, enquanto o funcionário ele vai ver somente por prioridade. Né? Uma lista mostrando todos os incidentes. Lembrando que o funcionário não vai ver o botão de criar um novo incidente. 2 variantes. O que são essas variantes? Né? Na verdade, é o que vai separar o que cada um pode ver. Né? Então, a gente vai ter uma variante, né, para o gerente e uma variante aí para o funcionário da mesma página. Né? Apesar de ser a mesma página, varia conforme o papel de cada usuário. E o Xform Action, que é a nossa ação, né? Nosso botão ali de colocar o incidente em atendimento. Beleza? Então, entendido essa parte, a gente vai para a demonstração. Joia? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Esse é o primeiro workspace. Agora a gente vai para o segundo, né? Perceba-se ali que o segundo a gente já teve uma diferença na home, né? Lembrando que quando você cria um workspace, ele cria todas essas páginas aí para você, né? Inclusive a home. Na home eu mudei o nome, né? Coloquei Home Manager e Home Analyst, que seria o manager seria a variante, né? Referente ao gerente, e o de baixo referente ao funcionário, beleza? Então a gente vai ver aí a variante referente ao manager. Então, vamos lá clicar aqui. Vou dar um preview e vou dar um URL. E aí está a primeira diferença, né, referente ao outro. Né? Percebam-se que agora são 2 gráficos, né? Um single score, que mostra todos os incidentes, né, dos grupos do gerente, e os incidentes por estados. Né? Então, a gente tem agora um gráfico até maior, né? Deu para disponibilizar aqui de uma melhor forma. E aí o gerente ele vai ter essas 2 opções de gráfico. Né? Então, ele vai poder ver os incidentes e ver incidentes por estado. Então, quando ele clicar aqui, ele vai poder ver a lista, né? Que é basicamente a lista que está aqui embaixo. E os incidentes por estados, né? Então, por exemplo, tem vários incidentes aqui, aí, por exemplo, eu quero ver aqueles que estão em progress, né? Então, vamos ver. Então, clica aqui em progress. O que ele faz? Olha que interessante. Ele já abre para mim a lista, né? Com todos já filtrado em progress, né? Poxa, eu quero ver só, sei lá, os novos, né? Então, já vai abrir aqui todos os 12 incidentes que estão com status novo, beleza? Vamos voltar. Aqui os incidentes, né? Perceba que o gerente ele consegue dar um new, e aí quando ele clica, né, no incidente, por exemplo esse aqui, ele é levado para a página de registro, né, do formulário do incidente, onde vai ter os campos, né, onde vai ter as atividades, né, a possibilidade de anexar as listas relacionadas e tudo mais, né? Esse é o formulário de atendimento. Lembrando que o UX Action que a gente criou está aqui em cima, né, que é um em andamento, e é disponibilizado tanto para o gerente quanto para o funcionário, mas a gente vai ver ele funcionando ali com o analista. Né? Então, vou fechar aqui. Foi para a minha home. A gente está home. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer impersonate, né, impersonate no usuário que tem um perfil de analista, né? Na verdade, eu criei meio que 2 roles, né? Uma para analista, outra para gerente, né? E aí eu coloquei para esse usuário essa role de analista. Então, vamos lá. Roda o impersonate. Esse é o nosso usuário IT User. Beleza, estamos aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um refresh nessa página, né? Do Workspace, e percebam que já mudou. Né? A gente tem um banner, porém agora eu só tenho os meus incidentes. Né? Os incidentes que estão sendo atendidos
por mim, né? No caso, IT User, né? E aqui os incidentes por prioridade, né? Então perceba que o gráfico ele mudou, né? Para o gerente ele tem por status, por, para o analista ele tem o funcionário, né, no caso, ele tem por prioridade, né? Então aqui a gente tem também a opção de clicar no gráfico, né, e ver, né, os meus incidentes. Vou voltar aqui. E aqui, mesma coisa, né? Mesma ideia lá do gráfico de status, né? Posso clicar aqui, por exemplo, eu quero ver os low, né? E já filtra para mim. Quero ver os critical. Eles já filtram aqui para mim também. Beleza? Então isso aí é muito bacana. E aí uma coisa que eu não mostrei no outro, né? Se você perceber aqui, tem um critério de aceite, que é o highlighted value, né? Então, se você perceber new verde, in progress azul, on hold amarelo e cancela de vermelho, a gente não tem nenhum cancelado, mas você pode ver aqui, né? Eu usei tanto nesse workspace quanto no primeiro, né? Então aqui você já consegue enxergar, né, o status e suas respectivas cores, né? Então, conforme a gente configurou lá, como eu usei nos dois, a gente pode ver aqui as cores, né? Então, no new a gente tem o verde, né? O hold amarelo e in progress o azul, né? Então, ajuda também aí na visualização, beleza? Então, esse formulário aqui a gente não criou o filtro, a gente manteve o filtro somente no primeiro workspace, mas aqui, para a gente finalizar, a gente vai mostrar, né, o nosso critério ali do botão. Então, deixa eu pegar um chamado, vou pegar um new aqui, por exemplo, pegar isso aqui. Na hora que eu clico, ele já me abre uma aba, né? E aqui, na hora que eu clico em andamento, né? Perceba o status aqui. Na hora que eu clico em andamento, ele já me carrega e já coloca in progress, né? A gente fez eu até incrementei aqui, mas isso é mais para estudo mesmo, né? Já coloca, né, o usuário que clicou no botão e já coloca o grupo também de atendimento, né? Mas isso aí varia de acordo com a regra de negócio, né? Com os critérios de aceite. Mas aqui o botão já está funcionando e, obviamente, né, a partir do momento que está em progress, não tem necessidade dele ser exibido em mais, ele some. Beleza? Acho que é isso. Acho que foi um exercício, assim, muito, muito bacana, né? Deu para aprender bastante coisa do iBuilder, né, de como construir um workspace, das possibilidades, né, que a plataforma ela te dá, né, para você construir um formulário, né? Você consegue, né, a mesma página, ela pode exibir itens diferentes de acordo com o perfil de cada um, né? Então assim, ela tem muita possibilidade, ela é muito rica e dá para fazer coisa demais aqui. Isso aí foi só um gostinho, né, do que a plataforma pode fazer. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenha gostado, que tenha ficado bacana aí. Então, até a próxima. Valeu!